Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos novamente em mais um bate-papo, em mais uma conversa, em mais um estudo da Palavra de Deus, onde você, eu, nós vamos tirar nossas conclusões. Conclusões, eu creio que, pelos tempos dos fins que estão aí, é importante você pensar bem mesmo, analisar com profundidade, com seriedade e dar uma parada, dar uma cessada no que você está fazendo e parar para pensar. A minha pergunta é: se você morrer hoje, nós os mortais, um dia chegamos, um dia partiremos. Isso é para nós os mortais. E você tem certeza absoluta que você vai para os céus com Deus? Quando você partir desta vida? É momento para você pensar, diante de tantos pensamentos que divagam, passam pelas mentes. Este é um momento que eu chamo a tua atenção. Porque nada se fala nessa rede social, nas redes sociais, a respeito de céu. É só coisas do mundo, comprar, negociar, casar, dançar, pular, beber, fumar, fazer loucura, é corrupção, é trapacear, mentir, é roubar, é matar, destruir. Tudo se fala. Mas esse montante de 8 bilhões de pessoas quase, são poucas pessoas que pensam sobre a sua vida eterna após esta dimensão humana. Eu sou José Maria, nosso canal Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. Quero que você venha nos ajudar e peço a você com carinho que venha você dar um like para nós. Vem dar um positivo, vem dar um like, porque o like para o Google é coisa boa. Ele vai jogar para frente esta mensagem, esse estudo. E eu peço a você para que esta mensagem, se chegar até você, você possa também compartilhá-la com outras pessoas, amigos, parentes. Se você é do Brasil, conseguir mandar para outros países de língua portuguesa, compartilhar, língua espanhola, faça isso aí. Você vai ajudar pessoas no Brasil e no mundo a ter uma compreensão da verdade da Palavra de Deus que vou lhe mostrar agora. Então o seu like não é para agradar somente ao Google, é que a mensagem possa chegar aos rincões deste Brasil e de outros países, para a glória de Deus o Pai. Você vai entender isso porque o semear da semente da Palavra de Deus, como o Senhor Jesus falou, ela cai em vários tipos de terreno, da mais superfície até a profundidade. E eu quero que você nos ajude no like e no compartilhar esta mensagem. Não essa de hoje, mas a de ontem, a de antes de ontem, ontem, o que virão pela frente. Quero que você nos ajude. Que Deus te abençoe. Vamos voltar para o nosso tema aqui, então. O tema é sobre o selo de Deus e o selo de Satanás. A marca de Deus na vida do homem, da mulher, gênero, e o selo de Satanás na vida do homem e da mulher. Qual desses você vai cogitar, vai querer? Qual desses a humanidade vai pleitear, vai desejar? A Bíblia tem a razão. Já disse aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, para penetrar nas juntas e medulas do homem, do corpo do homem, e vai lá para discernir pensamentos e intenções do coração da mente humana. E o profeta Isaías também fala isso aí, que isso que eu falei está realmente lá em Hebreus. Mas também o profeta Isaías disse, o Senhor falou para Isaías falar para o povo de Israel: a minha palavra vai e não volta vazia, porque quando ela sair de mim, ela vai fazer
quanto eu planejei para acontecer na terra dos mortais. Isaías 55. Pesquise lá. Bom, eu quero mostrar um texto para você aqui, pela palavra de Deus, um texto simples, um texto onde você pode entender, você vai entender. Simples. Novo Testamento, o autor é apóstolo Paulo, não pouco conhecido no mundo cristão, da sua época e hoje, nesses 2 milênios, e ele vai falar para você e vai mostrar o selo de Deus na vida do homem que crê no Senhor Jesus. Venha comigo e vou mostrar. Pega a sua Bíblia, abre sua Bíblia, no Novo Testamento, nas cartas aos Efésios, uma igreja dos Efésios que estava na Ásia Menor. Ásia Menor, no entroncamento ali, entre o Mar Negro, onde está hoje, lá mais acima, do outro lado do Mar Negro, está a Crimeia, divisa com a Ucrânia, Crimeia que pertence à Ucrânia, e divisa com a Rússia. Abaixo, divisa com a Turquia, que no passado, desta igreja, os Efésios, chamava-se Ásia Menor, na geografia do mapa mundi passado. Há 2.000 anos atrás, dizia então Ásia Menor. Ok, vamos ler esse texto aqui para você então ter a compreensão. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha só, o que fala assim, versículo 13 fala, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele quem? Jesus Cristo, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, com o Espírito Santo da promessa. E qual é o papel do Espírito Santo na vida da pessoa, do homem e da mulher, nesse período de 2.000 anos da era cristã? Qual é um dos papéis dele aqui, na Bíblia, no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo? O Senhor Jesus também falou, vou mostrar o texto para você lá. Então ele fala assim, o qual o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da glória de Deus, da sua glória. Que seria, para o seu entendimento, muito simples, muito objetivo aqui, quero ser contigo, é que quando uma pessoa, ele abraça em seu coração aquela fé no Senhor Jesus Cristo, ele ouve a palavra da verdade, porque Paulo fala aqui, ele fala que ele está dizendo aqui a respeito do que aconteceu no passado próximo ou distante da vida de um homem, de uma mulher, que abraçou uma fé no Senhor Jesus Cristo, que veio até ele um pregador, uma pregadora, um missionário, um pastor, veio ele um servo de Deus, consagrado, ele recebeu na rua, no ônibus, no trem, no avião, no onde foi, antigamente era assim, um folheto, uma Bíblia, um pão diário, uma Bíblia, um convite para ir até uma reunião de estudo bíblico numa casa de um amigo, de uma amiga, amigo de trabalho, do seu patrão, sua patroa, ou participou, como havia muito também nas igrejas, a Escola Bíblica Dominical, a EBD, no passado, ou você ouviu um programa de televisão, um evangelista, que pregou a palavra de Deus ali, crua e nua, em profundidade para você, e a pessoa então creu no Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele fala então sobre esse momento aqui, quando você e nós, eu peço perdão para você que está difícil essa minha rinite sarar. Está tendo mudança aqui climática aqui no sul do Brasil, está difícil mudar, mas peço perdão a você.
Então ele fala assim que o momento em que também vós estáis agora. Ele fala, o presente você está, no momento que você está agora. Falou para a igreja de Éfeso, lá na Ásia Menor, hoje Turquia, onde Paulo estava. Paulo estava na cadeia, preso no presídio de Roma, corredor da morte, sentenciado à morte. Escreveu esta carta. Aqui dá um senãozinho para você aqui, abrir um parênteses aqui, para você entender que olha o poder de Deus na vida de um homem. Ele estava preso, um servo do Altíssimo, preso por causa de pregar a palavra, não somente aos judeus, mas a todas as nações gentílicas que tinham domínio do Império Romano. Então ele fala que está preso por causa da palavra de Deus. Assim também fala lá de o apóstolo João, o discípulo que o Senhor Jesus amava. Mais tarde, depois da morte de São Jesus, a ressurreição, mais tarde, velho já, o apóstolo João, estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E os demais apóstolos, os demais cristãos, todos foram mortos naquele tempo, e depois, para frente até hoje, por causa da palavra de Deus. Então ele fala aqui, em quem também vós estáis, em Jesus Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, Jesus falou, João 8,32 fala, você entende assim, nós entendemos assim, palavra sempre emprestada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, em das suas incursões como pré-candidato, na sua campanha, e ficou uma máxima aí para o mundo conhecer. E João 8,32 fala que Jesus disse para o seu povo judeu e para quem quisesse entender, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Conhecereis essa verdade que sou eu, Jesus, teu Salvador, e essa verdade que sou eu, Jesus, vai te libertar. Libertar do quê? Da prisão de Satanás. Da prisão de Satanás. Então, aqui está. Então, também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, ouviste falar de Jesus como teu Salvador, Senhor, ele fala assim, o Evangelho, seria a palavra Evangelho, as boas novas da vossa salvação, que serão as boas novas, é sobre Jesus, tendo nele, em Jesus, também crido como seu único, suficiente Salvador e Senhor de sua vida, ele fala então, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Deus selou com o Santo Espírito, com o Espírito Santo da promessa. Você sabe que a linguagem do selo, os reis tinham um anel ou um sinete, ele fazia um edito lá, mandava uma carta, qualquer coisa que era preciso fazer, o rei queria editar, mandar, despachar, e não tinha assinatura de caneta não havia caneta ali. Então ele pegava o selo e selava com o selo aquela carta, aquele edito, aquele manifesto, e saía para o mundo todo, onde o poder daquele império estava dominando. Pois bem, então esse selo era uma simbologia de que quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, você creu na palavra de Deus, você entendeu o Evangelho de Salvação, aqui fala também crido, olha só, ouviu, e você realmente, você creu, e depois você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Você está penhorado, eu estou penhorado. É um penhor, está ali guardado ali. Aqui na terra. Nós somos penhores de Deus. O Senhor comprou, está penhorado. É um penhor, uma garantia, está aqui. Então, quando a Bíblia fala, quando a última trombeta soar, então vamos sair da terra, o povo de Deus. Então ele fala, o que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aqui está essa verdade. Aqui essa verdade está. Aqui fala então que o apóstolo Paulo fala que o que aconteceu nesse momento que você realmente aceitou Jesus Cristo, aceitou a palavra da fé, você permitiu que a palavra viesse até você. Então é interessante que Paulo fala aqui
é que, na verdade, ele fala assim que você estava assim preso aqui, ó. Ele fala assim ó, que o ser humano que não tem Jesus, ele está realmente amarrado, enlaçado pelo diabo, Satanás. Ele fala aqui, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, fala para a igreja, ele fala assim, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, 22 a 26, ele fala assim, ó, versículo 25 fala, instruindo com mansidão, Timóteo, com mansidão, com paciência, os que resistem à palavra de Deus, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecer a verdade. Então, quando a pessoa aqui no livro de Efésios, ele fala que a pessoa foi selada com o Santo Espírito da promessa, o Espírito da promessa, foi selado porque um dia creu. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, é porque Deus concedeu a essa pessoa o arrependimento para conhecer a verdade que é Jesus. Então ele fala assim, ó, a tornar a despertar. Já coloquei uma mensagem aqui já, no versículo que está lá em 2 Coríntios, em Efésios, capítulo 5, que fala sobre desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então ele fala aqui, então, tornar a despertar. Quem despertar, quem está dormindo. A sociedade mundial que está aí, batendo cabeça, sofrendo guerras, confusões, brigas, pancadarias, mentira, falsidade, corrupção, ideologias, todo esse calhamaço que está aí, tentando realmente emplacar um novo sistema, nova ordem, a nova cartilha, e aí Illuminati, todo o sistema que está aí é um sistema que é de Satanás. É que Satanás enlaçou essas pessoas e jogou a cartilha dele para eles, para seguirem realmente essa cartilha, porque para ele implantar o que ele quer neste mundo. E aqui Deus vem com uma contraproposta ao homem, para produzir no homem o quê? Um arrependimento, para conhecer a verdade. E essas pessoas estão enlaçadas com Satanás. Em outro lugar que Paulo fala que, para entender muito bem aqui, Paulo fala que essas pessoas estão cegas. Olha só, essas pessoas que não têm Jesus, como você e eu um dia tivemos, estão cegas por Satanás. Ele fala aqui, ó, versículo 3 e 4 do livro de 2 Coríntios, no Novo Testamento, para o seu entendimento, para a sua compreensão, para a nossa compreensão, para difundir essa mensagem, jogar essa mensagem, para que as pessoas entendam realmente quem está por detrás de impedir ela de vir para Jesus, dela abraçar uma fé no Senhor Jesus, dela compreender a mensagem que é Jesus Cristo, dela compreender a excelência da verdade que é Jesus em sua vida. Ela vai compreender que então, através dessa mensagem que você vai ajudar a difundir para o Brasil, para as nações portuguesas, nações espanholas, essa mensagem da cruz, da salvação em Jesus Cristo. E aqui fala então que em 2 Coríntios capítulo 3 e 4 fala, mas Paulo fala, se ainda o nosso evangelho que ele pregava, estava ele, Timóteo, Silas, esses discípulos que estavam com ele, ele fala assim, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão indo para o inferno, para aqueles que não querem saber da verdade que é Jesus, daqueles que estão enlaçados, amarrados por Satanás. Ele fala aqui então, versículo 4, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeçam à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele cegou o entendimento, cegou os olhos do entendimento, cautelizou a mente, está escuro a mente dessas pessoas, infelizmente,
devido ao pecado de Adão e Eva, devido ao pecado de Adão e Eva que ainda está neles. E aí então Satanás cegou lá Adão e Eva, e essa geração, e veio para frente, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a palavra de Deus não chegue aos seus corações e também haja entendimento de abraçar uma fé no Senhor Jesus, da qual eles vão entender que de fato é preciso. Então Paulo fala que é esta proposta aqui. Então ele fala assim, ó, quando a palavra de Deus chega a essas pessoas, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar o coração dela. E Deus, sabendo que essa pessoa está pronta para abraçar a fé, ele vê na pessoa, já sabia de antemão, antes do universo existir, que tais pessoas que um dia, quando viesse a mensagem da cruz, eles abraçariam com tanto prazer, com tanta alegria, com tanto ardor, com tanta força, que essa mensagem ia penetrar seu coração. Então ele fala assim, então, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade que é Jesus, tornarem, despertar, acordarem daquele sono espiritual que eu falei para você no texto, desprendendo-se dos laços do diabo, da qual estão presos, em cuja vontade eles estão presos. E quem produz isso aí? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai até o homem e não volta vazia. Porque Deus é amor. Deus é amor. Aí você pega, esse é o selo de Deus para o homem que crê, para a mulher que crê. O homem que está querendo a verdade que liberta, que é Jesus. Essa mensagem é pregada. É pregada. Dos tempos da era apostólica para hoje. Milhares, milhões de pessoas foram bem-aventurados, felizes de abraçar esta mensagem da cruz. E você pode ser esta pessoa bem-aventurada de abraçar esta fé no Senhor Jesus. E eu espero que você tenha esta alegria, esta bem-aventurança de abraçar essa fé no Senhor Jesus. E desprender dos laços de Satanás e vir para a luz do Senhor Jesus e ter o selo do Espírito Santo, a garantia, o penhor para a sua vida eterna, para o louvor da glória de Deus em sua vida. Olha só, então quando você pega essa parte aqui, aí você vem para o texto que fala sobre a ação de Satanás na vida do homem. Então você fala assim, que realmente ele fala que o selo de Satanás na vida do homem, nessa terra, através do anticristo, é o selo da condenação eterna. Em Apocalipse capítulo 13, você vai ler também esse texto aí. Você vai ler todo o capítulo 13 de Apocalipse e você vai chegar a um ponto que eu vou citar para você agora, para você ter compreensão. Olha o selo de Satanás em oposto totalmente do selo de Deus para a vida do homem. Olha o selo de Deus em Jesus Cristo, olha o selo de Satanás na vida do anticristo. Olha só, versículo 15 de Apocalipse, capítulo 13. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então, vamos fazer uma imagem lá, uma estátua, tipo aquela que o rei Nabucodonosor fez no passado, e disse para todas as autoridades do seu império que prostrasse e adorasse aquela estátua. Então disse aqui, ó, foi concedido que desse espírito à imagem da besta que fizeram, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Todos. Mas por que vai matar? Por que vai matar? Por que vão matar as pessoas? Aí fala aqui, ó, e faz que a todas as nações, olha aqui, ó, todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, servos,
lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso vai acontecer em breve. Breve, 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 breve. Aí fala assim, ó, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, e seu número é 6666. Pois bem, a marca da besta só vai ter, a Bíblia fala, no corpo daquela pessoa, e Deus sabe, infelizmente, Deus também tem um sentimento, ele sabe que, quando fala que Deus deseja que todo homem fosse salvo, ele tem esse prazer nele, só que ele não pode mudar a volição do homem, não pode mudar, ele não pode alterar o que você pensa que você quer. Se você quer ir para o norte, ele não vai dizer para você, não, você tem que ir para o sul. Se você não quer comer, tomar uma coisa doce, ele não vai dizer para você, não, você é obrigado a comer uma coisa salgada. Não, ele jamais vai contrariar a vontade sua, minha e de qualquer ser humano, passado, presente e futuro, de fazer o que bem entender da sua vida. E aqui, então, por quê? Porque aqui fala assim, ó, o que Deus quer. Isso é o desejo de Deus. Termina aqui. Mostrei o ser de Deus, e o ser de Deus, de Jesus Cristo, e o ser de Satanás, pelo falso profeta, pela besta, o anticristo. Mas o que Deus quer mostrar para você, e termina aqui, e para quem você vai mandar essa mensagem, para ouvir essa mensagem, entender a vontade de Deus, é aqui, ó. Porque isto é bom, segundo 1 Timóteo, Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, na pessoa de Jesus Cristo. Seu filho amado, o que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olha que coisa linda aqui, olha que coisa maravilhosa aqui. Meu amado, minha amada, presta atenção aqui. Olha aqui, ó, que é que todos os homens sejam salvos. Para Deus é bom e agradável diante dele, o prazer dele, o desejo dele, a vontade dele, mesmo Adão tendo pecado, Adão tendo caído, contraindo o pecado, passando por toda a humanidade, trazendo essa desgraça para a humanidade, ele, Deus, na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, João 3,16, fala abertamente, claramente, um texto universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E neste amor de Deus em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, aqui ele fala que é bom para ele, maravilhoso para ele, bom para ele, agradável, que todos os homens fossem salvos. Então, o ser de Deus e o ser de Satanás são opostos, mas Deus quer que você venha selar a sua vida com o Santo Espírito da promessa, abraçando a fé no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça essa decisão, venha para Jesus e tenha o selo da garantia do Espírito Santo para a sua vida eterna, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe e até a próxima vez.